Olá, tudo bem? Nós somos alunos do curso de Direito da Universidade Newton Lins, Unidade de Manacapuru, turma MDI 022. E nós somos os integrantes do grupo 3, que é composto por mim, Salomão Alencar, Mari Moreira, Ayrton Picanso e Vanessa Mendonça. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante no direito civil, que são os bens jurídicos, Lembrando que esses bens jurídicos eles podem ser materiais ou imateriais. E eles podem ser classificados em bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, e singulares e coletivos, além de comercializáveis ou fora do comércio, principais e acessórios, públicos ou particulares. Eu vou começar a falar sobre os bens fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros gênero e espécie, e está bem qualificado no novo Código Civil, no seu artigo 85. Ele pode ser classificado como, por exemplo, café, soja, minério de carvão, dinheiro, etc. Ou seja, os bens fungíveis são aqueles que eu posso substituí-los por bens da mesma qualidade, da mesma espécie, diferentemente dos bens infungíveis, que são aqueles de natureza insubstituível, como, por exemplo, um livro de uma rara edição, um veículo de fabricação única, um touro premiado, um quadro de um artista famoso, como, por exemplo, o Picasso, entre outros. Então, é muito interessante a gente fazer essa divisão do bem fungível e infungível. E a nossa colega Mari Moreira vai dar continuidade falando sobre os bens consumíveis e inconsumíveis. Olá, eu sou Mari Moreira e agora nós vamos tratar do artigo 86 para dar continuidade no tema bens. De acordo com o tema, os bens consumíveis são os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, bem como aqueles destinados à alienação. Esses são os consumíveis. Vamos dar um exemplo prático de bens consumíveis. São os que terminam logo com o primeiro uso. No caso, alimentos como o café, o arroz, o feijão, o uso do cigarro, eles têm a destruição imediata da própria substância. Os bens inconsumíveis são aqueles que suportam o uso continuado sem prejuízo do seu perecimento ou destruição. Um exemplo prático é o carro, que tem o seu uso continuado, reiterado, e mesmo assim ele não sofre uma destruição imediata como o consumíveis. Outro exemplo de inconsumível é a roupa que você vai utilizando, você vai usando a roupa e mesmo assim ela não se acaba naquele momento. Ficou claro? Espero ter contribuído com o esclarecimento dos bens consumíveis e os inconsumíveis. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Vanessa Mendonça, estudante de Direito, e vou falar um pouquinho sobre os bens divisíveis e indivisíveis. Disposto no artigo 87, os bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Vou citar 3 exemplos que, mesmo fracionando, não altera sua substância, nem seu valor e nem a sua utilidade. Exemplo: um saco de feijão de 50 quilos, dividido em 2 sacos de 25 quilos. Mesmo fracionado, não alterou a substância, nem o seu valor, muito menos a sua utilidade. Outro exemplo: um carregamento de areia de 5 metros cúbicos. Eu posso fazer o transporte desse carregamento em 1, 2, 3 viagens. No final eu terei os 5 metros cúbicos de areia sem alteração nenhuma. Um outro exemplo bem prático é um direito de receber um valor. Exemplo: eu tenho 10 mil reais para receber. Eu posso parcelar em 10 parcelas de R$1.000 e no final eu terei o mesmo valor
dos R$10.000 recebidos. Vamos falar sobre bens naturalmente indivisíveis. Quais são eles? São os bens que, ao contrário dos divisíveis, não podem ser divididos, pois alteram sua substância, seu valor e a sua utilidade. Um exemplo, um carro ou um celular. Eu até posso dividi-los, porém, vão deixar de ter utilidade, vão deixar de ter o valor e vão perder a sua substância, né? Esses bens naturalmente divisíveis podem se tornar também indivisíveis, conforme disposto no artigo 88, que diz o seguinte: pode ser indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Vou citar um exemplo por determinação da lei. Bem prático, o salário não pode ser dividido, né? A lei permite que se divida o 13º salário em 2 ou mais partes, porém o salário tem que ser pago integral. Disposto no artigo 1791, um exemplo bem interessante, parágrafo único, no qual diz que o direito à sucessão aberta, herança, é considerado também indivisível até o momento da partilha, ainda que haja mais de um herdeiro, que sejam vários. Outro exemplo é da vontade das partes. Uma coleção de quadros. Eu vendo ou dou uma coleção de quadros. Porém, no ato do contrato de compra e venda, eu determino que esses quadros sejam expostos ou vendidos todos juntos. Eu argumentei no contrato que só poderia ser exposto ou vendido todos juntos. Então, é da vontade das partes. Um outro exemplo bem prático: a compra de um terreno num condomínio, o qual esse terreno seja 1.000 metros quadrados, por exemplo. No ato do contrato diz que você não pode dividir, porque é o tamanho padrão. Eu acordei, tem um acordo entre as partes, então eu não posso de forma alguma vender ou dividir. Concluindo, sobre bens divisíveis e indivisíveis. Os bens visíveis serão sempre aqueles que, mesmo divididos, mesmo fracionados, não perderão seu valor, sua substância e sua utilidade. Os bens indivisíveis são 3. Pela própria natureza, que a natureza não permite que se divida, como o exemplo que eu citei do carro e do celular. Por determinação da lei, a lei não permite que seja dividido, como o exemplo que eu citei do salário. E pela vontade das partes, o exemplo que eu citei do quadro, né, que há um contrato, e pelo exemplo que eu citei dos 1.000 metros quadrados comprado no condomínio. Então essa é a minha parte. Vamos passar agora para o nosso colega Ayrton Picanço. Olá, me chamo Ayrton Picanço e gostaria de dar continuidade ao nosso tema e falar um pouco sobre bens singulares e coletivos. Bens singulares, como reza o artigo 89 do Código Civil, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. É aquele bem tratado individualmente. Um exemplo disso é um milheiro de tijolo, uma dúzia de tábuas, ou seja, é aquele que é tratado um a um. Isso é chamado de bem singular. Os bens coletivos são vários bens reunidos que formam um todo. É aquele vendido por medida, metro, quilo. Existem 2 tipos de bens coletivos: universalidade de fato e universalidade de direito. Universalidade de fato, no artigo 90 do Código Civil, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham distinção unitária. É o exemplo que eu dei agora há pouco sobre aquele que é vendido sob medida, de metro a quilo. E a universalidade de direito, que reza no artigo 91 do Código Civil, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de um valor econômico. É aquele complexo de bens que a lei dá um nome coletivo. Exemplo é o espólio, a massa falida, o acervo de bens de um casal. Quando o direito ou a lei dá um determinado nome a um determinado bem. Isso se chama universalidade de direito.
Ao finalizarmos o nosso bate-papo sobre bens jurídicos, a gente chega à seguinte conclusão: um bem, ele pode estar inserido em mais de uma classificação. Por exemplo, nós temos o exemplo de um cavalo. O cavalo ele pode ser um bem móvel, corpóreo, fungível e inconsumível. Mas se esse cavalo ele for um campeão de corridas, já altera a sua classificação para infungível. Ou seja, muda-se sua classificação. Além disso, a gente pode concluir que os bens são coisas estimáveis financeiramente que se enquadram em uma determinada classificação. E isso tudo podem ser objeto de direito, ou seja, eles podem ser reclamados. Queremos agradecer a todos e não esqueça de dar um like no nosso canal. Obrigado. Inscreva-se.